Glória a Deus. Nossos pequeninos podem estar descendo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Muito bom estarmos aqui, nosso segundo culto dominical. Enquanto os pequeninos descem, você pode sentar em nome de Jesus. Que bom que estamos aqui, tendo essa oportunidade de cultuar a Deus, celebrar o seu santo nome. Vamos orar. Você pode aí, aonde você está, fechar os seus olhos, reclinar sua cabeça. Senhor, nós ainda em adoração, ainda em louvor ao teu nome, oferecemos a ti agora a nossa atenção, oferecemos a ti agora, Senhor, como louvor também, Senhor, o nosso coração. Te pedimos que esse coração seja como uma boa terra, aonde a tua palavra será lançada. Palavra essa que pode produzir mudança, transformação. Nós pedimos, Deus, confronta-nos por meio da tua palavra, confronta os nossos pecados, as nossas mazelas. Pedimos também, Deus, que o Senhor nos socorra. Aqueles que nessa noite precisam e necessitam de um socorro teu, alento para a sua alma. Talvez muitos possam estar aqui desencorajados, desanimados, frustrados por algo que não ocorreu como pensavam ou planejavam. Nós pedimos agora, Senhor, por meio da ação do teu Espírito Santo, sejamos todos aqui revigorados por ti, pela tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor fará, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de concluir, Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai nos aperfeiçoar até aquele grande e maravilhoso dia do encontro derradeiro contigo. Então nós pedimos nessa noite que essa obra continue em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Nos torna sensíveis à tua palavra, para além daquilo que o pregador estará falando, que aquilo que o teu Espírito, Senhor, estiver ministrando às nossas vidas, que nossos ouvidos possam estar atentos a isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus, muito bom, podemos estar aqui. Domingo passado, não sei se você lembra, nós falamos sobre 4 pilares da vida cristã, né? Falamos de um pilar, aquele pilar da adoração. Vocês lembram? Quem estava aqui? Amém, legal, que bom que você voltou, né? Não foi tão chato assim, né? Então você conseguiu voltar. Eu queria fazer uma analogia sobre esses 4 pilares. Isso não é tudo que nós precisamos na vida cristã. Mas imagina um carro, né? Um carro, ele pode funcionar mais ou menos com um retrovisor quebrado, né? Se tiver sem para-brisa, se tiver faltando para-choque, ele anda, né? Funciona, ele vai. Mas se esse carro tiver sem uma das rodas, ele já não anda. Não é assim? Então tem coisas na vida cristã que elas às vezes elas podem não estar no lugar certo ou não estar funcionando, que a gente vai indo, né? Meio faltando uma coisa importante ali, mas vai indo. Agora, existem coisas na vida cristã que elas não podem faltar mesmo, porque elas, se faltarem, elas nos deixam estáticos, elas nos deixam imóveis. E esses 4 pilares que a gente separou aqui, eles são essas coisas, que são como a roda do carro. Que se você vive uma vida cristã, aonde você não atenta para a adoração genuína que a Bíblia nos ensina, ou a gente atenta para uma adoração superficial, talvez a gente vai olhar daqui uns tempos, olhar para trás, olhar a nossa vida, e vai perceber assim, mas que estranho, há 10 anos atrás eu estava vivendo e lutando com esses mesmos dilemas que eu estou vivendo e lutando hoje. Então, talvez outros pilares que você não tiver funcionando legal na sua vida, você vai olhar um tempo adiante, vai olhar para trás e vai dizer, poxa, mas parece que eu não avancei, parece que eu continuo sofrendo e chorando as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas coisas que antes me feriam, continuam me ferindo. E não é para isso que a gente foi chamado. De verdade, Deus nos chama para uma caminhada onde nós vamos avançando. E é verdade que nós vamos lidar com desafios,
até o último dia da nossa existência, a gente vai lidar com desafios. Saiba disso, não existe aquela vida que às vezes é pintada nos quadros, assim, aquela coisa, né, tranquila, aquele mar calmo. Não, nós somos desafiados a todos os dias enfrentarmos mares bravios. Mas a grande questão é que, a despeito das lutas e dos gigantes que vão se levantando na nossa caminhada, nós somos chamados para também ir de forma vitoriosa e avançando e vivendo novas realidades, novos desafios. O grande problema da vida cristã é quando o seu desafio de hoje era o mesmo desafio que você tinha 10 anos atrás. O grande problema é quando você ainda hoje, depois de uma larga caminhada cristã, ainda magoa quando alguém não cumprimenta você. Quando alguém tece uma opinião, sabe, injuriosa a seu respeito, você ainda se fere, se ressente. Esse é o problema, é quando os anos passam e nós ainda estamos vivendo as mesmas dores, os mesmos problemas. Então, a vida cristã, ela, como eu falei, é repleta de problemas, mas ela é repleta de vitórias em Cristo. E nós somos chamados para, a cada passo que damos, ir vivendo novos desafios, mas novas vitórias, novas experiências. Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio que sim, porque é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui. Deus nos chamou, sim, nos chamou para louvor do seu nome, mas Ele nos chamou também para que nós possamos, em avançando, possamos conhecer facetas novas de quem Ele é, experiências maiores e diferentes do Deus que nós servimos. Então é muito importante a gente entender que a nossa vida cristã, ela é feita para avançar. Amém? Você não pode ser aquele crente, sabe, que é o mesmo crente há 20 anos. Nada mudou, nada mudou. Eu não engajo, eu não falo de Jesus para ninguém. Eu só vou vivendo a minha vida, vou vivendo as minhas lutas, eu vou, sabe, lidando com meus dilemas e pronto, é só isso. Isso não é vida cristã. Essa é a verdade. Amém? Sim, gente? Legal. Então, esses 4 pilares, a gente falou domingo passado sobre adoração. A gente tirou o texto base que a gente está usando, é aquela experiência lá de Atos dos Apóstolos. Você imagina que lá se inicia de forma efetiva e contundente, começa ali a igreja cristã. Aqueles primeiros discípulos, eles começam a viver umas experiências com Deus, e essas experiências com Deus levam eles a viver essas 4 realidades que nós vamos falar aqui, pelo menos nos próximos 4 cultos, ou os 2 cultos que faltam ainda, tá? Então hoje a gente vai falar sobre comunhão. E a gente confunde muito comunhão com estar junto. A gente confunde muito comunhão com tomar café, com desfrutar dos mesmos hobbies, almoçar junto, jantar junto, sei lá, olhar um jogo junto. A gente acha que isso é comunhão. Agora, a Bíblia vai definir o que é de fato comunhão bíblica e o que é de fato a comunhão que faz com que a nossa vida cristã avance. Eu tenho certeza que, a despeito de boas amizades que você tem com pessoas que não são cristãs, que não repousam a sua fé e a sua esperança em Jesus, a despeito dessas ótimas amizades que você tem, eu tenho certeza que você em algum momento já reconheceu que essas amizades, elas não te aproximam mais de Deus. E deixa eu abrir um parênteses. Eu não estou querendo dizer, você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras o Senhor nos orientando a não fazermos amizades com quem não é crente. Isso é um equívoco que às vezes nós cometemos. Você é convidado para ter amigos que não professam a sua fé. Agora, a grande questão é como você olha para essa amizade. A grande questão é como você olha para esse relacionamento. Se você olha para esse relacionamento como um meio de autossatisfação, ou para suprir as tuas carências, às vezes a gente tem, sei lá, 2 mãos cheias de amigo, que é uma coisa, um milagre, né? Alguém ter 2 mãos cheias de amigo aqui é um milagre, mas vamos supor que você tenha. Mas aí quando você começa a ver, essas 2 mãos cheias de amigos são pessoas que elas suprem as tuas carências. Elas são pessoas que, quando você está meio
abalado, você vai lá, bate um papo com uma, porque uma é bem alegrona, a outra gosta de viajar, a outra gosta de comprar coisa, o outro amizade gosta de tomar um café, o outro gosta de fazer um churrasco, e aí a gente começa a ter esses amigos que são fundamentais na nossa vida, mas que no fundo, a gente está olhando para eles como um meio de satisfazer algumas carências que nós estamos carregando. E a verdade é que toda amizade que eu e você temos, ela precisa ter um propósito claro e bem definido, de revelarmos o amor do Deus que nos alcançou. Não pode ser o lugar aonde é a nossa fonte de satisfação. É o lugar aonde nós estamos lá para ser fonte para alguém. Então, se você puder ter amizades, tenha muitas amizades. Tenha muitas amizades com não crentes, tenha. Desde que você saiba que o seu relacionamento com ele é para que você ali seja um instrumento para revelar o Salvador. Não seja ali o seu lugar de suprir as suas carências. Não seja ali o lugar de você, suprir os seus, tentar resolver os seus dilemas. Quando a Bíblia vai falar sobre uma verdadeira comunhão, ela vai dizer, olha, não é isso. Num jantar pode acontecer comunhão? Pode. Mas fazer um jantar significa que haverá comunhão? Não. E passear com os amigos, pode haver comunhão? Pode. Agora, significa que ir passear com os amigos sempre vai haver comunhão? Não. Pelo menos não a comunhão bíblica. E a gente vai definir um pouquinho do que a Bíblia está falando sobre comunhão. Essa semana, pelo menos de umas 2 ou 3 pessoas, eu recebi um videozinho do Luiz Felipe Pondé. Quem conhece? É um colunista, filósofo aqui brasileiro. Alguém que tem um certo peso no que fala e no que faz. E ele se rende diante na verdade, ele fez uma análise, mas ele começou a olhar para os cristãos e começou a perceber que a vida em comunidade dos cristãos produz vida de verdade. E ele tenta responder aquilo filosoficamente, né? E é um esforço danado para tentar responder aquilo filosoficamente, sem tentar apresentar o elemento espiritual, o elemento palavra de Deus, o elemento poder de Deus, mas vale o esforço, porque a gente pode usar um elemento como esse hoje para dizer, olha, até aqueles que estão fora da realidade da vida cristã estão olhando e dizendo, olha, a verdadeira vida em comunidade, a verdadeira comunhão produz uma vida que as pessoas não conseguem explicar. Ela produz resultados que são visíveis aos que estão de fora. A verdadeira comunhão bíblica, ela vai produzir resultados na minha e na sua vida, que as pessoas irão perceber. É um problema quando nós, cristãos, somos reconhecidos. É um problema quando você, cristão, é reconhecido, porque você é alguém que gosta de ter as pessoas almoçando ou jantando na sua casa, e somente por isso. É um problema quando a igreja de Jesus é vista como aquela conglomerado de gente que gosta de comer junto. Porque não é isso que nós temos que evidenciar. O que nós temos que evidenciar é uma verdadeira comunhão que perpassa circunstâncias boas ou ruins. Amém? Uma verdadeira comunhão, ela acontece quando tudo está bem, mas ela acontece quando as coisas estão difíceis. Então a gente quer conversar um pouquinho, e eu separei um texto que está lá em 1 João, no capítulo 1. A primeira epístola de João, João está escrevendo a crentes, João está escrevendo a um povo que nem a gente, assim, e ele começa, na sua primeira carta, ele começa do capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, ele começa ali definindo uma verdadeira comunhão. Na verdade, toda a carta de João é em cima disso, mas eu queria ler com você 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, eu vou ler na versão NVI, se você tem outra versão, quiser acompanhar nessa, você pode, eu acho que pode ver aqui pelo telão, ou só ouvir. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também
tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria esteja completa. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e ela nos basta. Essa palavra é suficiente. Ela por si só, por meio do teu Espírito, pode produzir a mudança que o Senhor deseja em nós. Então nós nos submetemos a essa palavra e te pedimos, Deus, que por meio do teu Espírito sejamos tocados, tenhamos a nossa caminhada ajustada por ti, a nossa visão ajustada por ti, as nossas ações ajustadas por ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Comunhão é a palavra que a gente conhece muito, né? Koinonia. E a palavra koinonia, ela é aquilo que é comum. Se a gente for fazer uma tradução literal do que é comunhão, ou do que é a palavra koinonia do grego, é isso, aquilo que é comum. É nós partilharmos, nós compartilharmos e nós vivermos aquilo que é comum, aquilo que está disponível a todos. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos, pelo menos, perceber que esse é um assunto sério. O João, ele gasta muito tempo falando sobre isso. Você vai encontrar só no Novo Testamento mais de 30 versículos falando sobre uns aos outros. Então isso é algo que o Senhor leva muito a sério. A gente viver essa vida em comunidade, essa vida em comunhão, é algo que de fato Deus leva a sério, Deus toma como importante. De fato, é uma das rodas dessa nossa vida cristã, que parece um carro, é uma dessas rodas. Sem isso, eu e você, nós não avançamos. Deus fez assim. Mas Deus é plenamente soberano e pode nos levar lá adiante sem viver comunhão? Poder Ele pode, mas Ele escolhe na sua soberania, por meio da sua palavra, por meio da sua divina sabedoria, Ele escolhe que nós avancemos por meio de comunhão. Amém? Ele não espera de mim e de você que nós venhamos a nos fechar, nos isolar. Ele não espera de mim e de você que você enfrente as suas lutas, os seus desafios, sozinho. Ele não espera de mim e de você que nós venhamos aqui cultuar, sabe, de forma isolada, vertical, somente vertical. Não. Ele espera que eu e você, apesar de, a gente vai falar sobre isso, que a verdadeira comunhão, ela começa num relacionamento vertical, num relacionamento a priori com Deus, mas ela precisa, sabe, se horizontalizar, ela precisa chegar nos outros, ela precisa receber dos outros. A verdadeira comunhão, ela vai exigir que eu e você venhamos a interagir uns com os outros. A gente está vivendo nesses últimos cultos, e eu acho que daqui por diante será assim, a gente está vivendo a experiência de termos 2 cultos no domingo. E o que isso pode acontecer? Pode que as pessoas sejam mais bem acomodadas, mas isso pode gerar 2 igrejas. Isso pode fazer com que nós tenhamos um público ou um grupo de pessoas que venham de manhã e um grupo de pessoas que venham à noite. E aí, às vezes, 2 igrejas que são a mesma igreja, que se encontram no mesmo local, mas que às vezes não vivem em comunhão. Então a gente, intencionalmente, eu creio que movido pelo Espírito, a gente quer falar sobre isso de forma um pouco mais contundente. A gente, de novo, quer reforçar, olha, nós resumimos às vezes a nossa comunhão a momentos de estarmos juntos ali, fazendo alguma coisa, assistindo um filme, tomando um café, batendo um papo. Agora isso não é comunhão, é muito mais do que isso. A verdadeira comunhão, ela começa num relacionamento primeiro, vertical com Deus. Olha o que nós lemos aqui quando João começa a falar. Ele diz, olha, e aqui João está falando de Jesus, aquele que vimos, que tocamos, apalpamos, que dele ouvimos, o que dele aprendemos. Olha, é esse, e olha que maravilhoso, nós lhe proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E o verso 3 ainda continua dizendo,
nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus. Ele está dizendo, olha, que Jesus exposto aos cristãos, Jesus exposto à sua igreja, Jesus aplicado à nossa vida, ele vai produzir uma verdadeira comunhão. Agora, vamos ser honestos, quantos de nós já leram os evangelhos, vêm nos cultos, mas aparentemente parece que não conseguem se conectar a outras pessoas? Eu tenho certeza que você já viveu isso em algum momento. Eu tenho certeza que de repente você é uma dessas pessoas que está aqui, vem aos cultos, tenta sorrir, tenta ser simpático, as pessoas são até simpáticas com você, sorriem, abraçam, dizem que bom que você está aqui, volta domingo que vem, mas aí você percebe que tem uma dificuldade de conexão, de que aquilo passe dessa casca fina, que é a gente sorrir, a gente se abraçar e a gente se ver domingo após domingo. Porque a comunhão, ela é composta pelo menos de duas ações, e que a gente não pode abrir mão delas de forma alguma. Quando a gente começa a olhar esse texto de João, a gente vai perceber João descrevendo aquilo que eles ouviram, aquilo que eles... E é o Cristo, ele está falando aqui de Jesus. Olha, nós vimos Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós tocamos em Jesus. O que João está dizendo é que nós tivemos uma união com Jesus. Nós assumimos com Jesus uma responsabilidade. Nós assumimos com Jesus um compromisso. E talvez você que está aqui, você tenha uma união com a vida cristã. E como que você firma essa união? Você firma essa união obedecendo, você firma essa união, de repente descendo as águas do batismo, quando você decidiu dar um sinal público da sua fé, aí você, não, eu vou obedecer Jesus, Jesus requer isso de mim, aí você vai lá, batiza, aí você decide reforçar essa união, congregando, não, é importante eu andar no corpo de Cristo, a Bíblia diz que eu preciso estar ligado nesse corpo, beleza, então aí você vai reforçando esse contrato. Você vai reforçando esse contrato, mas não, a clareza nos faz perceber desse texto que não era só uma união contratual que aqueles discípulos tinham com Jesus. Não era algo só de ver, não era algo só, de observar, de tocar, não era algo especulativo, não era como quem está fazendo ali uma pesquisa. Eles não estavam andando com Jesus porque eles estavam só pesquisando. Não era só a união. Além da união, a gente percebia que havia intimidade. E, gente, deixa eu fazer uma conexão com os casamentos que nós vivemos hoje, muitas vezes. Aonde nós vemos a união, nós vemos o contrato firmado, nós vemos o compromisso verbal, nós vemos o compromisso, às vezes, financeiro. E aí, aquele casamento está lá. Foi diante do cartório, foi diante de um pastor, de um padre, assumiu o compromisso, a união está firmada. Mas se esse casamento ele não for regado à intimidade, ele vira uma farsa. Ele vira uma mentira. Às vezes a gente, parafraseando isso, usando isso para a nossa vida cristã, às vezes a gente vai firmando a nossa união com Jesus a partir de coisas que vamos fazendo. Compromissos que vamos assumindo. Não, então, beleza, eu tenho que ir nos cultos, eu vou no culto. Eu tenho que dar o dízimo, eu dou o dízimo. Eu tenho que dar oferta, eu dou oferta. Eu tenho que participar de tal coisa, eu faço. Eu tenho que, e aí a gente começa a firmar a nossa união com coisas. E aí a gente está lá validando a nossa união. Mas a grande questão é que, a despeito da união que nós vamos validando, às vezes nós não estamos cultivando na mesma intensidade intimidade com Jesus. A gente faz isso, a gente vai mantendo um relacionamento formal com o Cristo, mantendo um relacionamento formal com a sua igreja, mantendo um relacionamento formal com a vida cristã, e só basta. E a gente acha que isso é o suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é uma verdadeira comunhão com Jesus. Falta ainda um elemento, para que a verdadeira comunhão se configure, além desses compromissos que a gente vai assumindo e que são necessários, porque também intimidade sem união não funciona, faltam as bases. Isso funciona também, a gente pode usar o mesmo exemplo num casamento.
Imagina, intimidade sem o compromisso, vira o quê? Vira satisfação pessoal somente. Agora, é fundamental a gente entender que para além dos compromissos que nós estamos assumindo com o Senhor, dia após dia, de obediência à sua palavra, de leitura bíblica, de devoção, generosidade, abandonar o pecado, tudo isso são compromissos que a gente vai assumindo. A gente precisa também entender que esses compromissos, esse trato feito com o Senhor, ele precisa ser acompanhado por uma vida de intimidade com Ele. Intimidade é muito mais do que só baixar a orelha e fazer. Intimidade é muito mais do que isso. Você sabe o que é ser íntimo de alguém. Envolve, um coração quebrantado, envolve a intenção de aceitar e ser aceito, envolve a intenção de alegria do outro e não sua. Isso é intimidade. Intimidade envolve o desejo da satisfação mútua e não só a minha satisfação. E aí quando a gente está falando sobre comunhão, a gente está dizendo, olha, a verdadeira comunhão, ela começa com Deus, mas ela começa com esses termos. Quando há um compromisso, mas há uma intimidade. O problema de nós só termos um compromisso é que aí a nossa comunhão com Jesus é árida, é sem graça, é seca. Aí a gente fica... Você já viu aquelas pessoas que são meio chateado com Deus, assim? Não, mas eu fiz tal coisa, Deus tem que fazer. Aí não funciona. Aí você, faz a campanha, aí Deus tem que falar. Aí Deus não fala, porque Deus, é soberano. Aí Ele não fala, aí o cara fica magoado. Não, mas eu fiz. Está aqui o contrato assinado, ó, eu fui na campanha, eu fui no culto, eu fiz a oração, e como é que Deus não fez? Porque se nós tivéssemos intimidade com Ele, nós não precisaríamos nada disso. E uma verdadeira comunhão, ela é fruto desse compromisso, mas ela é fruto também de uma intimidade com Jesus. Se você agora olhar para o seu coração, sem que ninguém julgue você, só você e Deus, como é a sua comunhão com Deus? Como é? É uma lista de compromissos assumidos, coisas que você faz, que talvez se alguém perguntar para você por que você faz isso, você não vai conseguir nem dizer por quê. E a Bíblia diz que nós temos que estar prontos a declarar a razão da nossa fé. Quantos de nós talvez aqui fazem coisas e não sabem por que fazem? Porque às vezes nos falta de fato intimidade. Aquela intimidade de chegar a dizer, Deus, me dá o coração certo para fazer isso. Eu preciso saber por que eu faço isso. Me ajuda. Eu estou aqui recorrendo a Ti como aquele que confia e crê nesse Deus que ouve e que sabe. E que está disposto a me alcançar. Agora o que é maravilhoso, que essa comunhão vertical, ela pede esse compromisso, ela pede essa união e ela pede essa intimidade. E essa intimidade, ela necessariamente precisa ser traduzida por proximidade. Proximidade de Deus. Então não adianta nada a gente fazer tudo o que está na cartilha para fazer, vir ao culto no domingo, sabe? De novo, não precisa eu repetir tudo aqui, a gente ergue as mãos e canta, a gente faz tudo o que tem que fazer, tudo o que se espera que um crente faça, mas eu não tenho intimidade, eu não tenho proximidade, eu não sou coeso com Deus. Está entendendo? Eu lembro de Deus assim só quando as circunstâncias não estão legais. Eu lembro de Deus só quando as coisas começam a falhar. Claro que, de novo, não dá para ser só intimidade. Às vezes também nós estamos tentando cultivar um relacionamento só de intimidade com Deus, mas aí quando eu cultivo só esse relacionamento de intimidade com Deus, e eu não paro para perceber o que Ele espera de mim também, como compromisso assumido, como responsabilidade, eu corro o risco, sabe, de perder a linha também. Então, verdadeira comunhão, ela é fruto daquilo que nós acordamos, aceitamos, daquilo que nós nos comprometemos, mas da nossa intimidade com Jesus. E aí, a partir dessa verdadeira comunhão com Ele, eu separei aqui 2 textos que relatam
um pouco do coração de alguém que desenvolve uma verdadeira comunhão com Ele. Olha que o que Isaías declarava: a minha alma suspira por Ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito a Ti anseia. Olha só, o cara acordar de manhã desejando Deus, desejando um relacionamento com Ele. Ele não está preocupado com se vai ouvir uma canção, se vai ouvir uma pregação, um versículo, se vai tirar um versículo na caixinha de promessa. Não, ele está lá desejando Deus, intimidade com Ele. Qual foi a última vez que nós tivemos isso? Qual foi a última vez que você deitou, e enquanto você está deitado, você está inquieto na sua cama, desejando Deus, desejando ouvir a sua voz, desejando sentir o seu cheiro, desejando sentir Ele envolvendo você, Ele trazendo paz ao seu coração, lembrando você das suas promessas? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que nós não acordamos pela manhã, atribulados pelos desafios que temos, mas acordamos pela manhã, sabe, ansiando por Deus, ansiando pela sua direção para o nosso dia? É isso que Isaías está declarando. O salmista diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha o que o salmista está dizendo: eu sei, Senhor, que o Senhor ouve a minha oração, e quando eu acordo de manhã, eu estou aguardando com esperança aquilo que o Senhor vai fazer, fruto de intimidade com Ele. Não é fruto de alguém que tem só um compromisso de vir domingo após domingo. É fruto de quem tem comunhão genuína. E é isso que João está dizendo, exatamente isso. Tudo isso que a gente proclamou para vocês, o evangelho que nós proclamamos, João está dizendo isso. Esse Jesus que nós vimos tocando e que falamos para vocês, pois é, esse Jesus é que faz que nós tenhamos comunhão uns com os outros. É Ele que nos conecta uns aos outros. É Ele que faz isso de forma genuína e honesta. E isso só acontece, e aí o verso 3 no final vai dizer isso só acontece porque nós também temos comunhão com Ele. Então, a nossa comunhão vertical, ela vai determinar como é a nossa comunhão horizontal. E isso é um negócio que às vezes a gente assusta, porque não adianta. A nossa comunhão horizontal com as pessoas, a comunhão que você tem com as pessoas, ela é a extensão do relacionamento que você tem com Deus. E aqui eu vou fazer a afirmação ao inverso, que é: se você não consegue relacionar com as pessoas, muito provavelmente o problema não são as pessoas. Muito provavelmente o problema não é que você é muito exigente. Muito provavelmente é que o seu problema está ligado a uma comunhão frágil com o teu Criador. Olha o que eu acho extraordinário, nessa mesma carta que nós lemos, o que João está dizendo no capítulo 4, no verso 20, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, e aí deixa eu dizer uma coisa, a gente lê de forma literal, a palavra odiar aqui, talvez a tradução colocou odiar para que seja algo bem pontual, mas no original você consegue ver que além de odiar, você consegue colocar outros quando não é elogio é adjetivo, né? Quando não é elogio é o quê? Oi? Crítica, tá, não era essa a palavra, mas eu acho que dá pra ser. Além de odiar, a gente consegue colocar outras coisas. A mesma palavra ela vai traduzir por desprezo, vai traduzir por desrespeito. Então, se nós declaramos e afirmamos que amamos a Deus, mas desprezamos o nosso irmão, a nossa irmã, aí o texto vai avançar e vai dizer: é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui João está fazendo aquela condicional, né? O pessoal chama no meio jurídico, conhece? Sine qua non, né? O pessoal do direito aí. É uma condicional. Ou seja, se você ama a Deus, você consegue amar o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, se você despreza o seu irmão, se você não importa com ele, se você não cultiva com ele a verdadeira comunhão, talvez o grande problema esteja na sua relação com Deus, na nossa relação com Deus.
E aqui João, de forma enfática, ele vai dizer, olha, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então é fundamental que eu e você possamos entender que às vezes os problemas que nós estamos enfrentando no nível aqui horizontal, eles só estão indicando um problema na nossa relação vertical. Porque imagine que talvez pessoas que você não gosta de relacionar, porque simplesmente não gosta, são pessoas que são alvo do amor e da misericórdia de Deus, pessoas que são lavadas pelo sangue de Jesus, que foram compradas por alto preço. Eu comecei dizendo que esses 4 pilares, eles nos ajudam na vida cristã. Até agora eu falei de comunhão como algo que favorece o todo, né? E talvez você esteja se perguntando assim, poxa, mas qual o benefício que eu tiro disso? Qual o benefício que eu tiro de uma verdadeira comunhão? No texto que nós lemos, o verso 4 diz assim, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E quando aqui João está falando a nossa alegria, é a alegria dele e dos ouvintes da sua carta. Então João está dizendo que o cultivo da comunhão com ele, o cultivo da comunhão dele com Deus, ela vai produzir um resultado de uma alegria, que é uma alegria que envolve a todos. Sabe, não é uma alegria circunstancial. Às vezes, irmãos, nós estamos, o nosso único meio de alegria são as circunstâncias. Isso é um problema para o cristão. Porque quando as circunstâncias não dão certo, quando as coisas não vão bem, você não tem de onde tirar alegria. Talvez, quando as coisas não vão bem, você não consegue sequer usar o texto de Lamentações, capítulo 3 lá, que depois, se você tiver um tempinho, gaste lendo Lamentações, capítulo 3, aonde Jeremias está dizendo uma lista de coisas que não estavam dando certo. Ele está dando uma lista de coisas que eram ruins, uma lista de sentimentos que ele estava tendo, uma lista de problemas que ele estava prevendo. Mas a despeito de tudo isso, ele diz, olha, mas eu trago a memória o que me dá esperança. Ele tinha da onde sacar alegria, ele tinha da onde sacar memórias que o aproximavam de Deus. A pergunta é, você tem da onde tirar memórias que fazem você lembrar quem Deus é? Você tem da onde tirar momentos seus de intimidade com Deus, que fazem dizer, eu sei que está tudo dando ruim, eu sei que as coisas não estão da forma como eu pensava, mas eu lembro do Deus que eu sirvo, eu lembro que Ele me socorre, eu tenho tantas e tantas experiências com Ele, de intimidade, de comunhão com Ele, aonde eu vi a sua mão estendida, aonde eu vi os seus braços me envolvendo, aonde eu recebi do seu socorro. Porque quando nós estamos falando aqui sobre comunhão, não é simplesmente para que a igreja seja reconhecida pelo que de fato ela deve ser reconhecida, que é por essa verdadeira comunhão. Mas é muito mais do que isso, é que ela seja reconhecida e que os cristãos sejam reconhecidos por essa alegria que ultrapassa as circunstâncias, e que quando as circunstâncias estão ruins, você tem da onde tirar alegria, você tem da onde trazer memórias de vida. É disso. Por isso que a comunhão é fundamental. Não é só porque, poxa, a gente tem que dar bom testemunho nessa terra, né? Não, a gente tem que trabalhar com equidade. Não, a gente tem que ter comunhão aí porque o crente é todo pacífico, então a gente tem que dar um... Não é por isso. É porque a nossa alegria está ligada a isso. A sua alegria está ligada a isso. Há momentos, e eu queria... talvez encerrar lendo esse texto. Há momentos que, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, no verso 2, diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros. Só uma verdadeira comunhão produz isso, irmãos. Só uma verdadeira comunhão vai fazer com que alguém esteja disposto a carregar o teu fardo pesado. Mas o texto segue, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se não tivesse esse e assim, nós não ia ter problema. Mas o problema é que o texto tem aqui, e assim
Ou seja, se eu e você não carregarmos os fardos uns dos outros, nós não cumprimos a lei de Cristo. Aí nós falamos sobre graça, nós falamos sobre amor, nós verbalizamos bondade, mas não cumprimos a lei de Cristo, porque não estamos carregando os fardos pesados uns dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o fardo pesado que essa pessoa do seu lado carrega? Que essa pessoa à frente de você carrega? Você sabe o fardo que é pesado para essa pessoa que está aí atrás de você? Muito provavelmente, se ela não for parente sua, cônjuge, você não saiba. Só quem tem comunhão sabe o que é pesado para minha irmã. Só quem anda junto, só quem tem compromisso, só quem tem intimidade. Só assim eu sei o que é pesado para o Samuel. Fora isso eu julgo, talvez. E aí eu sempre julgo por mim. Eu acho que para ele pesado é o que é pesado para mim. Só que o texto diz, olha, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, e aí está dizendo, não é a partir de mim. Olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, não é a partir da minha realidade, não é a partir do que eu acho, é a partir do que de fato Deus vai me mostrar e que Ele vai revelar por nós vivermos comunhão. Só que o texto segue, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos faz uma pegadinha, e ele diz assim, não, examine os seus atos, e então você vai poder se orgulhar. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque quando você examinar os seus atos, você não vai ter do que se orgulhar. Quando você examinar os seus atos, você reconhecidamente vai chegar, sabe, quebrantar diante de Deus e dizer, Deus, misericórdia, se não fosse pelo Senhor, eu estava perdido mesmo. Quem sou eu para achar que posso dar conselho para alguém? Quem sou eu para achar que posso dar moral em alguém? O texto está dizendo, suportem, levem os fardos pesados. Escolha o lado difícil da vida de alguém para ajudar. E aí, esse texto é uma denúncia. Porque coisa boa a gente está compartilhando com os nossos irmãos as coisas boas, né? Coisa boa, o irmão que tem um desconto no açougue, a gente, né, compartilha com ele esse desconto, ele vai lá, compra carne, a gente come junto, né? Coisa boa. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Aqui o texto está dizendo que, olha, a gente precisa se examinar, e quando a gente se examinar, a gente vai reconhecer que a gente é bem pior do que a gente imagina. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olha que interessante esse texto. Ele diz, eu devo carregar o fardo pesado do meu irmão, mas eu tenho compromisso de carregar a minha própria carga. E aqui as palavras são diferentes. Não é, o fardo pesado não tem nada a ver com carga. Carga é algo que eu e você temos que carregar naturalmente. Só que aí o que a gente faz? Quando eu não tiver nada para carregar, aí eu carrego o fardo pesado do meu irmão. Quando eu não tiver carga, eu carrego, eu me comprometo com comunhão. Quando a minha vida estiver legal e eu tiver tempo de sobra, aí eu me comprometo com comunhão. Só que não, está dizendo que eu tenho que levar minha carga. Acabou a conversa. Você tem que carregar sua carga. Acabou a conversa. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Aí depois você vai ganhar um corpo glorificado. Acabou esse negócio de carga. Aí a história vai ser outra. Mas até lá, querido, desencana. Desencana. Você tem sim uma carga para carregar. Você tem sim, usando as palavras do próprio Senhor Jesus, você tem sim ainda uma cruz. E para alguns essa cruz vai ser só um peso. Para outros vai ser como foi para Jesus, um emblema de vergonha. Mas para outros essa cruz vai ser salvação. A grande questão é que você tem uma carga para carregar, pronto, não muda. Mas para que você cumpra a lei de Cristo, eu e você ainda precisamos carregar os fardos pesados dos nossos irmãos. Não ficou fácil, né?
Se nós fizermos sós, sem um relacionamento vertical com Ele, fica impossível. Mas se nós nos relacionamos com Ele, nós vamos suportar as cargas uns dos outros. Se nós tivermos um relacionamento, sabe, de compromisso e intimidade com Jesus, o nosso coração se inclina para os das pessoas, se inclina para aquilo que Ele ama. E até aqui eu não falei, talvez, da sua bênção. A grande questão é que à medida que você carrega os fardos pesados de alguém, alguém carrega os seus. Você não vai precisar carregar fardo pesado. Você vai carregar a sua carga, somente. Está entendendo o que é comunhão, gente? Está entendendo que não dá para viver a vida cristã isolado numa ilha? Não dá para viver a vida cristã cheio de não me toque, cheio de mania. Cuidado com isso. Não dá para viver a vida cristã sem vida na vida. Não dá. Não funciona. Sabe, não dá, não tem como, não tenta, você vai sofrer. E aí eu não estou aqui te desencorajando, porque um dia eu achei. Não, porque a gente tem esse tanto de texto, a gente tem mais de 30 versículos dizendo: a vida é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. A vida é assim, Deus pensou assim, Deus prefere e escolheu na sua infinita sabedoria que pessoas fossem meios de graça para abençoar você. Ele não deu habilidade para você carregar o seu fardo pesado, mas Ele deu habilidade para outros carregar o seu fardo pesado. E você carregar o de outros. Sabe o que é o problema de hoje? Tem muita gente sendo esmagada, porque está tentando carregar o seu fardo pesado. E aí, é aquilo que a gente começou a falar lá no começo. Se passam 10 anos, e a pessoa vivendo a mesma luta, mas ela não conseguiu chegar em alguém e dizer: cara, me socorre. Eu não sei lidar com a ira. Me socorre. Vamos andar junto. Cuida de mim. Eu não sei lidar com a avareza. Eu não sei lidar com a mentira. Eu não sei lidar com a pornografia. Eu não sei lidar com o adultério. Eu não sei lidar com, sei lá, coloca aí o pecado se você quiser. Eu não sei lidar com a incredulidade. Eu não sei lidar com a impaciência. Talvez seja um dos males que mais assolem a vida do cristão, a impaciência. É o mesmo mal que derrubou Saul. Vocês lembram do rei Saul? O rei Saul era um rei escolhido, alguém imponente, alguém que tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo. Tinha um profeta caminhando com ele, Samuel estava lá. Mas aí, num dado momento, ele é exigido de esperar um pouco em Deus. Espere em Deus. Saul vai lá, mete os pés pelas mãos, acha que pode resolver a vida, resolve do jeito dele. Quando ele resolve do jeito dele, ali ele cai. Ele, com as suas próprias mãos, bagunça toda a sua vida, porque ele tentou carregar sozinho um fardo que não era para ele carregar, não era para ele fazer aquilo. Talvez você está aí se sentindo esmagado, pressionado, que você está tentando carregar fardo sozinho, né? Você está tentando fazer do seu jeito. Talvez você tenha uma lista, e essa lista é quase como um funil. E só quem passa por esse funil é a pessoa que pode ter comunhão com você. Só assim, né? O alecrim dourado. Cuidado com isso. Porque às vezes Deus quer que você tenha comunhão com pessoas não tão polidas como você, mas que vão olhar nos seus olhos e porque amam Jesus, vão dizer para você: você está se perdendo, você está se afastando do caminho. É isso que a gente precisa. Às vezes a gente, na nossa autonomia de tentar resolver os nossos problemas, nós nos afastamos de verdade do nosso Salvador. Não faça isso. Cultive comunhão. Se relacione com Deus. Não permita que a sua vida seja essa vida de cumprimentar as pessoas somente. E tá bom, ninguém sabe da minha vida, eu não sei da vida de ninguém. E assim funciona muito bem. Não funciona muito bem.
porque assim você não cumpre a lei de Cristo. Ah, mas se Deus quiser que eu ajude alguém, Deus vai revelar. Pois é, Ele te deu 2 ouvidos e uma boca para que você seja revelado toda hora. Fala com as pessoas, toca as pessoas. Lembra o que João está dizendo aqui? Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, isso nós falamos para vocês. João está falando que ele usou ali, eles usaram ali, tudo que Deus deu para eles. João não ficou na revelação, João viu. E porque ele viu, ele conta. Gente, às vezes a gente precisa ter contato com as pessoas. Isso vai ser um meio de graça para você. Você está tomando decisão errada na sua vida, porque você não está consultando pessoas. A Bíblia diz que da multidão dos conselhos brota a sabedoria. Às vezes você está tomando decisões erradas, dando o soco em ponta de faca, como a minha mãe costuma dizer. Porque você não está consultando ninguém. Aí você está esperando que Deus mande uma resposta do alto, e Deus está dizendo: ei, eu tenho aqui nessa terra os meus filhos, representantes meus, que podem te apontar um caminho, e que eu estou capacitando eles para que eles façam isso na força do meu poder. Seja humilde, relacione com pessoas, tente saber. Gente, a gente às vezes, quando senta para uma conversa, e sabe que toda hora eu fico policiando meu coração. Às vezes a gente senta para conversar com alguém, e eu não sei se com você acontece, mas comigo acontece, aquele sentimento de competitividade, para saber quem é que está passando por uma luta pior. E eu, como pastor, eu ouço muito problema, né? Às vezes o irmão conta problema, e aí eu sou tentado, e às vezes eu faço isso, depois eu vou para casa e peço perdão para o Senhor, diz: oh, misericórdia. Eu faço tentar competir com o irmão, dizer assim: não, pô, mas eu já vivi isso aí também, né? Ah, já vivi um negócio desse, só que era 2 vezes pior que o teu. Ao invés de fato, perceber que aquilo ali é o fardo pesado de alguém, e dizer: você pode contar comigo. Porque o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento de intimidade, de compromisso com Deus, me faz aproximar de Ti. Isso é vida cristã. Isso vai fazer você avançar. Se você não viver comunhão, talvez daqui a alguns anos a gente vai estar falando as mesmas coisas, e você ainda vai estar dizendo: oxe, é isso mesmo, faz sentido. Você pode se colocar de pé. Nós começamos esses 4 princípios, a gente começou lendo o texto de Atos, capítulo 2, quando começa a igreja. E esses princípios, eles estão lá. Quando a igreja começa, ela já começa com esses princípios. Ela começa com devoção à palavra de Deus, adoração, comunhão. Ela começa com esses elementos. E a gente começa a olhar para o que acontece depois. E olha o que acontece alguns capítulos depois, 2 capítulos, no capítulo 4 de Atos. Essa igreja que estava com essas bases, sabe, de adoração, comunhão, proclamação da palavra, essa igreja, ela começa a viver uma realidade diferente. E olha o que diz no capítulo 4: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Esses caras estavam vivendo uma comunhão tão extraordinária que as pessoas olhavam aquilo e diziam: esses caras têm um só coração, uma só mente. E olha que maravilhoso, ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Gente, você já parou para pensar um momento onde as coisas que você tem não vão ter mais você? Já parou para pensar onde tudo que você tiver, você vai olhar para aquilo como um meio de servir e aliviar os fardos pesados de alguém? Pensa que comunidade extraordinária é essa. Você acha, imagina as pessoas de fora olhando para essa igreja. Um grupo de pessoas que não se considera dono das coisas, mas entende que tudo que tem é para o benefício coletivo. Parece uma utopia, né? Mas olha só, verso 33: com grande poder
os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Esse coração, essa mente, fez com que eles vivessem, estivessem debaixo de grandiosa graça. As pessoas olhavam e diziam: esses caras têm algo diferente. E aí acontecia isso, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar do que eles estavam vivendo. Às vezes, o nosso discurso é um discurso oco de atitude. A gente fala sobre amor, mas na prática as pessoas que trabalham com nós, convivem com nós, o nosso vizinho, eles nos observam e eles nos encontram muitas vezes avarentos, gananciosos, ensimesmados, preocupados só com o que é nosso, não é verdade? Aí, mas o meu testemunho não tem poder, eu não sei pregar o evangelho. Não, você só não está tendo autoridade, porque o seu discurso é diferente do que você está fazendo. Aqui o texto diz que porque eles tinham esse coração, eles tinham essa mente, sabe, de comunhão, de coletividade. Diz aqui o texto que eles, com grande poder, continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Quando eles falavam de Jesus, as pessoas olhavam e diziam: é verdade, está vindo deles, eles estão vivendo algo que a gente nunca viu. É isso que eu e você somos convidados a viver. Amém? É isso. Essa alegria que advém de uma verdadeira comunhão. Faça uma engenharia reversa do que eu falei. O quão alegre você é quando a luta vem? Da onde você consegue sacar ali a sua reserva de alegria? Quando a luta vem, o que você traz à sua memória? Quando a luta vem, você consegue lembrar de alguém que deu o braço para você e disse: vamos lá, você não está só, eu estou aqui para carregar o fardo pesado seu. Sonda o nosso coração, Deus, nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Deus, essa é a tua palavra, ela é poderosa. Nós te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo possa nos quebrantar, Senhor. O que precisamos fazer daqui por diante é o que esses homens e mulheres faziam. Eles eram intencionais. Eles eram comprometidos em de fato carregar os fardos pesados uns dos outros, mas ainda assim carregar as suas cargas. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, eu preciso viver uma verdadeira comunhão, porque o meu fardo pesado eu não consigo carregar, mas eu consigo auxiliar o meu irmão, a minha irmã. Eu te peço, Deus, nessa noite que nós sejamos confrontados pela tua palavra, que de hoje em diante, Senhor, os nossos encontros, eles sejam resultados da nossa intimidade contigo, do nosso compromisso contigo. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, e o nosso relacionamento contigo é só um compromisso assumido, é só frequência a cultos, Deus, nós queremos abrir mão disso e queremos que isso seja acompanhado, Senhor, de intimidade, de paixão. Nós queremos que isso seja acompanhado, Senhor, de devoção. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que, como foi declarado aqui pelo profeta Isaías, que ao deitar nós venhamos ansiar pela tua presença, por um relacionamento contigo, que ao despertar, Senhor, nosso coração anele pela tua presença, pelo teu conselho, pela tua voz, por um relacionamento pessoal contigo, Senhor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos declarar como salmista, que quando nós despertamos, com confiança, aguardamos a tua resposta. Nos dá intimidade, Senhor. Nos dá intimidade para que de fato possamos viver uma verdadeira comunhão. É isso que nós pedimos nessa noite, Deus.
Que isso comece agora. Ao sairmos daqui, Senhor, que nós sejamos intencionais. Deus, que as nossas amizades, que cumprem um papel na nossa vida, elas sejam um lugar aonde nós iremos revelar a comunhão que nós temos contigo, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.